Olá, tudo bem? Bom, então a ideia desse vídeo é fazer uma síntese assim geral, dar uma pincelada bem rápida sobre o percurso que o Lacan fez da tese de 32 até o seminário 1, tá? Um vídeo completo, mais aprofundado, assim, mais detalhado, já tem aqui no canal, vou deixar o link aqui no card e também na descrição, tá? Esse daqui vai ser mais assim uma um apanhado assim dos principais tópicos que compõem esse período, tá? Então, começando pela tese de 32, né? Nesse período, o Lacan ele fez uso do antropólogo Levi-Brough, né? Para quê? Para poder eh, construir uma teoria sobre a parte social da constituição da personalidade, né? Lembrando que o nome mesmo da tese é a psicose paranoica em sua relação com a personalidade, né? Então ele está tentando ali elaborar como que a psicose é, na verdade, um fenômeno assim de uma tentativa de construção, de constituição da personalidade do indivíduo, né? Então, o Levi-Brough ele vem aí para dar o lado social dessa constituição, né? Além do lado individual e do lado biológico, né? Ou seja, as três partes que compõem a personalidade, né? E o Levi-Brough ele permite o Lacan fazer assim uma certa crítica a essa ideia de que a psicose, né, a paranoia, ela seria assim uma desordem orgânica, né? Por quê? Porque a realidade do pensamento do primitivo, como aponta o Levi-Brough, ele é uma realidade assim em que a alma de cada indivíduo ela pode ser assim dividida, né? Ela pode ser assim compartimentalizada, né? E ela pode assim se conectar com a alma de outras pessoas, de outros indivíduos. A alma pode ficar assim em pequenas partes nos lugares onde o indivíduo deixa suas pegadas, nos objetos que ele toca. Então, é uma concepção de individualidade muito diferente da nossa e que guarda assim, uma certa relação com a concepção que a gente tem de paranoia, né? Então, o Lacan consegue, com Levi-Brough, mostrar que se existe uma raiz antropológica para esse pensamento paranoico, então não dá para a gente dizer que a paranoia é um fenômeno assim patológico, né? E aí o que que acontece, né? A partir disso, já nos anos seguintes da tese, o Lacan ele vai tentar então fundamentar a teoria dele em perspectivas não realistas, né? Em teorias que não têm uma perspectiva realista é, do mundo, né? Ou seja, aquelas teorias em que parte-se do princípio de que existe uma única realidade compartilhada por todos e passível de ser conhecida por todos, né? Então, essas são as teorias que o Lacan vai tentar fugir delas, né? E aí é por isso que ele vai, então, recorrer a Kojève, porque o Kojève ele vai fazer uma leitura antropogênica da dialética hegeliana, né? E da dialética hegeliana do senhor e do escravo, né? E o Lacan vai utilizar essa leitura antropogênica dessa dialética para compor a teoria da constituição do eu, né? Ou seja, nessa teoria, o Lacan ele vai pensar que o indivíduo ele só vai se tornar um sujeito quando ele conseguir capturar a subjetividade do desejo do outro. É aí que ele se torna um sujeito, ou seja, o desejo humano, diferente do desejo do animal, não é um desejo pela coisa em si, mas é o desejo pelo que aquela coisa representa para alguém, né? Então, a partir do momento que o indivíduo consegue capturar isso que aquele objeto representa para alguém, e é por isso que ele é desejado por esse alguém, por essas características que, assim, só esse sujeito vê essas características, se esse desejo subjetivado, é a partir do momento que o indivíduo captura isso que ele se torna um sujeito, né? E é daí, então, que vem a ideia do desejo do eu ser o desejo do outro, né? E, assim, a partir dessa ideia do desejo do eu ser o desejo do outro, a gente pode fazer uma série de desdobramentos, né, uma série de reflexões, mas como a ideia desse vídeo é só fazer uma síntese geral, eu não vou me debruçar muito sobre isso agora, talvez depois eu faça um vídeo só sobre essa questão, mas aqui o que nos interessa é saber que essa ideia da dialética, aquilo que aparece no seminário 1 quanto intersubjetividade,
quanto uma relação dual, uma relação imaginária, remete a essa ideia do desejo do eu ser o desejo do outro, né? E o que que isso implica nisso que a gente já estava discutindo? No fato de que, a partir dessa concepção, então a realidade que é interpretada pelo eu, ela sempre vai ser uma realidade alienada ao outro, né? Vai ser sempre uma realidade que está condicionada a essa alienação ao outro, né? Então, o que que a gente percebe até aqui? Que se na tese de doutorado do Lacan, o Lacan ele propõe que a paranoia ela pode ser concebida assim como um fenômeno de conhecimento, então agora ele inverte a lógica e coloca como o próprio fenômeno do conhecimento pode se caracterizar como um fenômeno paranoico, né? Porque uma construção que depende sempre de uma alienação, né? E isso em 1936, ali para além do princípio da realidade, já começa a ser colocado em Lacan, já começa a ser colocado por Lacan, essa problemática do que a gente está chamando de realidade, né? O que a ciência chama de realidade única, né? Então, a partir daí já começa a ser construído mais ou menos essa ideia do real, né? Enquanto aquilo que está para além, aquilo que escapa da subjetivação, né? Da simbolização, isso em 36. E em 38, no texto Complexos Familiares, o Lacan ele vai utilizar um outro autor, que é o Durkheim, né, esse sociólogo, em um momento em que o Lacan ele ainda concebia o complexo de Édipo como algo assim contingencial, ou seja, algo que depende do contexto, depende da família, depende da estrutura familiar. E aí ele já se diferencia e já se distancia do Freud, porque para Freud o complexo de Édipo ele é universal, independe da família e da organização familiar, o complexo de Édipo sempre vai atuar na constituição do sujeito, né? E aí a tese que o Lacan está propondo é a de que as neuroses, elas estavam assim meio que sofrendo uma transformação, né? Elas estavam se tornando assim cada vez mais agudas, cada vez mais com caráter narcísico, né? Por quê? Porque a figura do pai estava perdendo prestígio, né? Por que isso? Porque antes, né, as famílias elas eram assim compostas por uma quantidade muito maior de membros, né? E com o passar do tempo as famílias elas foram cada vez se tornando menores, né? Ou seja, você tem o pai, a mãe e os filhos que ficam até a fase adulta e depois vão embora, né? Ou seja, a ideia de que o pai da família, né, ele estava perdendo um prestígio porque ele estava perdendo um controle assim maior da quantidade de membros da qual ele era responsável, né? E essa ideia é uma ideia que o próprio Durkheim propõe, né? Então, assim, isso a gente está vendo o Lacan colocando nos complexos familiares a ideia de que o pai, né, mais especificamente a função social da imago paterna é que estava em declínio, né? Só que aí tem um ponto importante, porque depois o Lacan vai fazer uma distinção entre a função social da imago paterna para a função paterna, né? Que depois vai se constituir enquanto o significante do nome do pai, que é esse que é o responsável aí pela constituição do sujeito. Então, o que nos interessa aqui? Que depois, né, com a chegada do estruturalismo, quando Lacan consegue fazer essa distinção, é que aí sim fica assim, mais assertivo essa tese dele, quando ele percebe o que é a diferença, qual é a diferença da imago paterna para a função paterna, porque na verdade é a função paterna, que depois vai virar o significante do nome do pai, que na verdade tem esse poder de determinar a constituição do sujeito, portanto determinar a estrutura da neurose desse sujeito, enquanto que a função social da imago paterna não tem esse poder, né? Então, essa discussão aqui ela é importante porque a gente vê assim, muitos trabalhos apresentando a ideia do declínio da função paterna e de quanto que a sociedade vem mudando por causa disso, só que não é correto pensar que existe um declínio da função paterna, porque a função paterna ela é algo estrutural, até a própria
transformação que depois vai virar o significante do nome do pai, o significante, ele é algo assim que está na estrutura e que, portanto, é algo universal, né? É algo que é compartilhado por todos que compartilham da linguagem, né? Então, isso não se altera com o tempo, né? As leis da linguagem e aquilo que organiza o inconsciente enquanto essas estruturas formais, isso não se altera com o tempo. O que se altera é a função social da imago paterna, né? Isso sim se altera. Então, isso é uma distinção interessante para a gente fazer, né? Para a gente não se perder aí nas discussões. E aí, o que que acontece? A partir da década de 50, tem uma mudança teórica muito forte em Lacan, porque é o momento que chega o estruturalismo, né? Como embasamento teórico dele. De embasamento teórico para ele, né? Para o Lacan. E aí, o que que muda? Né? Se até a década de 50, o sujeito ele se constituía a partir de uma intersubjetividade, né? Ou seja, a partir da história das relações dialéticas que o sujeito vai tendo, né? Essas relações dialéticas dentro da teoria do Kojève. A partir de 50, com a chegada do estruturalismo, a constituição do sujeito depende também, além dessa história das relações dialéticas, vai depender também da internalização de uma estrutura formal, ou seja, da internalização das leis que organizam a linguagem. Ou seja, se até então era o caráter imaginário que constituía o sujeito, agora o caráter simbólico junto com o caráter imaginário que vão constituir o sujeito com a chegada do estruturalismo, né? E aí o que que acontece? O complexo de Édipo, ele passa a ter uma leitura estrutural, né? No próprio mito individual do neurótico, né, conhecido como Seminário Zero, o Lacan ele vai fazer uma leitura estruturalista, né, a partir das teorias apresentadas pelo Lévi-Strauss. Ele vai fazer uma leitura estrutural do complexo de Édipo. Então, ele vai conceber o complexo de Édipo como um sistema quaternário, né? Ou seja, ele propõe a ideia de que, assim, o sujeito, o sujeito e o objeto, ele pode se dividir em quatro elementos, né? Como que funciona isso? Quando um sujeito ele está identificado com a função social que ele tem, com o seu papel social, com aquilo que ele representa, com quem ele é, com a sua individualidade, quando ele está em paz com isso, quando ele está identificado com isso, a sua relação com o objeto se torna problemática, ou seja, ele não consegue mais conciliar em um único objeto o seu objeto de desejo, ele não consegue se conciliar com o seu desejo, né? Em contrapartida, quando um sujeito consegue conciliar em um único objeto o seu objeto de desejo, né, ele consegue se identificar com o seu desejo, identificar no seu objeto o seu desejo, ele é que torna-se torna-se dividido, né? Ele se divide, ele fica assim em um estado não mais uniforme, ele não se identifica mais consigo mesmo, né? Fica no estado de estranhamento consigo mesmo. Então, ou o sujeito se divide, ou o seu objeto de desejo se divide. Então, por isso é um sistema quaternário, né? E aí o que acontece? Com a chegada do estruturalismo, então o complexo de Édipo volta a ser universal, né? Porque ele passa a ser, então, agora uma estrutura formal, e agora ele volta a se aproximar de Freud, porque Freud também concebia o complexo de Édipo como uma estrutura formal, né? E aí, esse sistema quaternário vai ser a raiz daquilo que vai ser futuramente desenvolvido e formalizado pelo esquema L, né? Por quê? Porque se a gente tem esse sistema que é dividido em quatro, a gente tem um sujeito que se divide em dois, ou seja, o sujeito passa a se compor, passa a se constituir tanto quanto o sujeito do significante, quanto o eu narcísico, né? Ou seja, tanto o S, né, no esquema L, quanto o A', né? Enquanto que o objeto também vai se dividir entre um grande outro, né, o tesouro dos significantes, e o pequeno outro, né, essa imagem especular, né, o grande outro enquanto o Azão, o A maiúsculo, né, e o pequeno outro enquanto o Azinho, né, o A minúsculo. Então, a gente tem nesse sistema quaternário que está sendo proposto já no mito individual do neurótico, né, de 53, e isso que futuramente vai se formalizar pelo esquema L, né? Então, no esquema L,
a gente tem a junção, né, a conciliação da teoria do Kojève, do Alexandre Kojève, com a teoria do Lévi-Strauss, né? Ou seja, a gente tem na linha transversal que liga o sujeito do significante com o grande outro, o campo simbólico que vem do estruturalismo, do Lévi-Strauss, e a outra linha transversal que liga o pequeno outro, né, esse outro imaginário, essa imagem especular, com o eu narcísico, essa relação imaginária, né, essa estrutura imaginária que é embasada e que se sustenta na teoria do Alexandre Kojève, né? Então a gente percebe como que é, o, o esquema L, o próprio conceito do sujeito e tudo aquilo que vem sendo desenvolvido e que está sendo desenvolvido no começo dos seminários tem todo um desenvolvimento pregresso já na teoria do Lacan, né? Então, para quem quiser se aprofundar nesse tema, tá aí, tá aqui na descrição do vídeo o aprofundamento completo de todas essas questões, certo? Então, um abraço para vocês. Tchau, tchau.